Salve, amigos do canal Detetive Vascaínos, de novo no Rio de Janeiro para trazer as principais notícias do Vascão para você. Estive ausente aí por cerca de 2 dias, mais ou menos, mas como todos sabem, completei mais um ano de vida na última sexta-feira, dia 20, e resolvi ficar off no final de semana para curtir esse momento junto com meus familiares, né? Também sou filho de Deus, meus amigos, mas o trabalho me chama, me convoca, eu tô aqui novamente para te colocar a par das últimas informações do gigante da colina. E nesse vídeo de hoje eu vou destacar como anda a busca por reforços. Após a chegada do técnico Fábio Carrilli, de ontem para hoje, muitos nomes especulados e as expectativas é que novos nomes surjam aí nesta semana como reforços potenciais para a próxima temporada. Eu te conto tudo já já. Mas antes, te convido a deixar aquele like no vídeo, compartilhar o conteúdo do amigo, se inscrever no canal e mostrar que você gosta do meu trabalho e quer a continuidade dele na plataforma. Me assiste até o final e vem comigo nessa. Bom, desde que foi anunciado como novo técnico do Vasco, o Fábio Carrilli já tem trabalhado bastante. Mas olha, fora das 4 linhas, a diretoria cruzmaltina, depois de se alongar sobre o desfecho por um novo técnico, quer apressar os passos e aproveitar o momento para a busca de reforços, já que o planejamento 2025 acabou sendo destravado. O Carrilli tem feito reuniões diárias com o departamento de futebol e participado ativamente desse processo de definição de nomes e, claro, dando as suas indicações. Foi assim quando trabalhou lá na Arábia, no Japão e mais recentemente no Santos, indicando nomes de confiança para, com base no perfil do elenco, né, da ideia da diretoria, trazer jogadores pontuais que cumpram aí o seu esquema tático que pretende implementar no Vasco. E não será fácil, meus amigos. O Vasco tem feito muitas sondagens, é verdade, mas acaba não dando prosseguimento às negociações por conta das altas cifras envolvidas. Quando não é por liberação de um jogador, é por conta do aspecto salarial. Aconteceu isso, inclusive, na busca por um técnico, né? O Carrilli nunca foi o plano A. Mas com as dificuldades de um nome que se enquadrasse no perfil financeiro do clube, o Vasco acabou optando por esse treinador. E claro, aliado a outras situações aí que já foram faladas. E o foco do Vasco continua sendo as oportunidades do mercado. Jogadores que estejam aí rescindindo o contrato com seus antigos clubes ou que já estejam livres. E de preferência que se enquadrem aí na política salarial, que não é oferecer nesse primeiro momento cifras milionárias onde o futebol não conta com o investimento da SAF. O Carrilli já identificou as carências do elenco e realmente quer contar com reforço para zaga, meio e ataque. Aliás, um dos motivos para a escolha do Carrilli como treinador vai de encontro muito aí com o equilíbrio defensivo que as equipes comandadas por ele tiveram aí nos últimos trabalhos, né? O Vasco esse ano, por exemplo, terminou com a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. E por isso está priorizando a chegada aí de pelo menos 2 zagueiros. Um já está a caminho, que é o Lucas Freitas, que atuou no Juventude, porém um cara jovem ainda, não é tão assim experiente, está chegando aí com status mais de composição do elenco. O Carrilli e a diretoria entendem e concordam que o clube precisa buscar um cara com mais bagagem, né? Que possa ser aí o xerife da zaga e liderar as ações, impor respeito. E nas últimas horas, inclusive, circularam aí notícias de que o Vasco poderia estar de olho no Davi Luiz, né, veterano de 37 anos e que deixou oficialmente o Flamengo, e o paraguaio de 33 anos, o Fabián Balbuena, jogador que foi comandado pelo Carrilli no Corinthians na sua primeira passagem e indicado também por ele quando comandou um time na Arábia, mas que acabou não dando certo a negociação na época. Uma coisa em comum desses dois nomes levantados, caso realmente o Vasco parta aí para tentar um desses 2 atletas, são as cifras do negócio, né? No caso do Davi Luiz, ele ganhava um salário que hoje é incompatível com a realidade do Vasco. Inclusive o Davi Luiz está em negociações com o Fortaleza, porque o presidente, né, o Marcelo Paes, é muito amigo do jogador. E já inclusive andou fazendo peladas por lá em Fortaleza, com a camisa inclusive do treino do Fortaleza. Então eles estão aí em negociações. Mas as cifras, né, o salário dele era incompatível. Ele ganhava salário milionário no Flamengo, que o Vasco hoje não pode pagar. Sobre o Balbuena, ele é jogador do clube russo, né, com um contrato até junho de 2025. E também não é um jogador barato.
Prova disso é a conversa que eu tive hoje com um dos representantes do jogador. Questionado se recebeu alguma sondagem ou proposta oficial do Vasco, o staff não quis confirmar nada, não confirmou, não respondeu, assim, deixou no ar. Porém, nas entrelinhas, deixou aí em aberto que esse momento financeiro do Vasco hoje seria aí um impeditivo, né, num eventual negócio. Enfim, são esses obstáculos que o Vasco vem enfrentando aí e dificultando as ações. Por isso que as duas contratações já encaminhadas, a do Lucas Freitas e do volante Tietê, preenche o perfil que o clube prioriza. Jogadores livres com salários compatíveis com a realidade do clube. Mas o Vasco vai contratar. O Vasco vai contratar, vocês podem ter certeza. Eu já recebi, inclusive, algumas fontes, nomes de possíveis jogadores indicados pelo Carrilli, principalmente para o setor ofensivo, aqueles pontinhas, né? E que também é uma das prioridades do Vasco. Eu estou checando para ver se é real ou mera especulação, porque eu tenho todo um cuidado para trazer a notícia no ar. Confirmando, certamente eu vou informar para vocês aqui ou em minhas redes sociais. Inclusive, por falar em pontinhas, o Tomás Coelho, antes de eu entrar nessa mini férias no dia do meu aniversário, eu tive um contato com o agente dele, né, o Marcelo Simonian, perguntando sobre a situação do Vasco, né, se já teve aí alguma novidade, alguma proposta assinada pelo Clube de São Januário, e ele disse que naquele momento, né, por agora, não teve nada de nada, né? Esse foi aí a frase citada por esse agente, por esse empresário do Tomás Coelho. Então, as conversas seguem entre Vasco e Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense, ele sabe, está ciente que outros clubes estão interessados no jogador. E aí começa aquele leilãozinho, né? Aquela valorização. E o Vasco não tem aí bufunfa, din-din, faz-me rir para poder aí tirar um jogador logo de cara, assim, pagando, né? Então vai ter que ter um jogo de inteligência, um jogo de calma aí para tentar aí inflamar, influenciar a equipe do Atlético Paranaense, que também tem essa brecha do Hugo Moura, está também interessado no Léo Pelé, enfim. Mas essa situação, para o staff do jogador, não chegou nada em relação ao Vasco, nenhuma proposta. As tratativas estão sendo entre Vasco e Atlético Paranaense. Vamos aguardar aí para ver se o Tomás Coelho pinta em São Januário ou vai para outro time aí que também estão atrás dele. Bom, galera, mas pode ter certeza que essa semana vai reservar surpresas sim. A tendência é que seja anunciado aí os primeiros reforços, que novos nomes sejam concretizados em relação a essas negociações que estão em andamento. Vamos ficar atentos. Bom, agora eu quero a opinião de vocês desses últimos nomes que especularam no dia de hoje, de ontem. Algum te agrada aí? Ou você acha que o Vasco deveria partir para nomes melhores? Então opine e participe, eu quero ouvir você. Tô indo nessa, amanhã a gente tá de volta com mais boletim informativo sobre o Vascão. Um grande abraço e até lá!